Na noite de 9 de abril de 1956, os espectadores da BBC de Londres viveram algo assustador. Um truque de mágica foi cortado pela metade. O truque em questão era, ironicamente, a mulher cortada ao meio. Na hora que a serra atingiu o corpo da assistente, o apresentador interrompeu o número e anunciou o fim do show sem dar nenhuma explicação. E lembrando que na época eram programas ao vivo, era uma transmissão ao vivo. O que de tão terrível pode ter acontecido para que a apresentação fosse interrompida tão abruptamente? Vamos entender depois da vinheta. Se você quer aprender os maiores segredos do mentalismo, essa é a sua oportunidade. Tá rolando uma super promoção que é o PEC Seja um Mentalista. São 3 cursos de mentalismo pelo preço de um único curso e você ainda ganha um super bônus. Para saber mais, clica no link que está na descrição. Vamos voltar para o vídeo. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. A ideia do mágico que erra em cena e causa uma tragédia povoa o imaginário popular. E entre todas as ilusões que podem dar algo tragicamente errado, a mais notória é a mulher serrada ao meio. A ideia do mágico que por alguma falha técnica serra realmente uma mulher ao meio é no mínimo bizarra, tanto que foi aproveitada na 4ª temporada da série American Horror Story. Every one of you. Agora, saindo da ficção e indo para a realidade, vamos conhecer Protul Chadar Sorcar, que é o nome de batismo do mágico indiano P.C. Sorcar. Ele nasceu em 23 de fevereiro de 1931 em Bengali, na Índia. Ele nasceu em uma família de mágicos e era a 8ª geração de ilusionistas na sua família. O começo da sua carreira foi assim estrondoso e ao mesmo tempo traumatizante. Como ele era muito bom de marketing, ele logo ficou muito famoso na sua terra natal. Famoso até demais, eu diria. Isso porque ele era tão bom que muitos conterrâneos dele acreditavam que ele não era só um ilusionista, e sim alguém que de fato tinha poderes como um curandeiro. E uma vez, uma família levou uma criança que havia sido picada por uma cobra venenosa, pedindo para que ele curasse. Enquanto ele repetidamente tentava explicar que ele não tinha nenhum poder e que era só um entertainer, a criança acabou morrendo. Logo a BBC ouviu falar dele e o convidou para participar do seu show noturno chamado Panorama. E por Sorcar, isso foi muita sorte, porque a apresentação seria na véspera da sua estreia em um teatro em Londres, ou seja, marketing dos bons. Falando agora da mágica da mulher serrada, as primeiras versões usavam caixas enormes e provavelmente hoje não impressionariam muito, tal, mas na época com certeza deve ter sido assombroso. Mas Sorcar criou uma versão completamente diferente das outras, no qual o corpo da assistente ficava totalmente visível e o público via a serra atravessando a garota. E ele pretendia encerrar a sua apresentação com esse número. Após alguns números, Sorcar iniciou a rotina da mulher serrada como sempre. Hipnotizou a Deep Day, que era sua assistente de 17 anos, e deitou-a em uma maca hospitalar. A câmera capturava todos os detalhes e o público podia ver claramente a assistente deitada em uma maca que nada de suspeita tinha. Acima da maca havia uma serra circular e, mais uma vez, todo o corpo da garota estava visível. Sorcar ligou a serra e lentamente foi descendo até que encostou no corpo da garota. O público conseguia ver todos os detalhes. Porém, quando a serra foi encostar onde seria a coluna da garota, o apresentador entrou na frente do mágico e anunciou o fim do show. Para tudo aí! O
O apresentador, Richard Dimbley, ele ficou exatamente na frente da câmera, como se de fato quisesse esconder do público alguma coisa, como se fosse para o público não ver o que havia acontecido. E apenas anunciou que o show daquela noite havia chegado ao fim. Foi aí que os telefones da BBC começaram a tocar sem parar. Todos queriam saber o que havia acontecido com a assistente Dipti Day. Ela estava bem? Havia morrido? O que fez o apresentador interromper o show daquela forma? Se hoje tal reação parece exagerada, é bom lembrar que o Oriente ainda causava uma certa atração mística sobre as pessoas. E mais ou menos nessa época foi que a televisão descobriu os truques de mágica que antes eram restritos aos teatros. Bem, os telefones da BBC enlouqueceram, as pessoas ligavam sem parar e eles foram obrigados a selecionar uma equipe apenas para ficar atendendo as ligações e falando que a garota estava viva e bem. Mais tarde, naquela mesma noite, houve algo sem precedente nos anais da mágica. Eu não entendo por que canais tem esse contexto, mas é. Enfim, o Jornal Noturno preparou uma nota para falar que a assistente estava viva e bem. Essa foi provavelmente a primeira e única vez que um jornal veio a público informar que um número de mágica deu certo. Mas nem isso foi suficiente para acalmar os ânimos, claro. Aí no dia seguinte saiu no jornal assim: será que a assistente do mágico sobreviveu? Aí o clickbait da época. Se fosse aqui no YouTube ia ser: serrei assistente, olha no que deu. Mas você não caiu no clickbait, tá? Então calma que tem outros casos que eu vou comentar. Bom, como você deve estar imaginando já nessa altura, a assistente sobreviveu. Então por que o show foi interrompido tão abruptamente? A resposta, como sempre, é mais simples do que parece. O mágico havia estourado o tempo. É só isso? É isso. O tempo que a BBC havia cedido para ele havia acabado e eles não queriam dar mais espaço gratuito para o mágico, então o apresentador foi lá e interrompeu o show. Pô, mas tinha que ser bem nessa hora? Não podia dar 2 segundos a mais? Bom, foi isso. Bom, com certeza deve ter lotado o show dele no dia seguinte. Alguns anos atrás começou a circular esse vídeo na internet, inclusive esse vídeo viralizou, no qual uma versão de mulher cerrada dá errada e a assistente do mágico acaba perdendo a cabeça. Dá uma olhada no vídeo. Mas esse vídeo é fake e foi feito para promover um programa chamado 1000 Formas de Morrer. É um programa que mostra as formas mais estúpidas que alguém pode morrer. Inclusive nós temos um jogo parecido com esse, qualquer dia vamos jogar com o pessoal aqui. Mas nem sempre as falhas letais ou quase letais dos mágicos são falsas. Existe um número chamado roleta russa, que é o quê? Você coloca uma faca ou um prego, algo que corte muito, debaixo de um copo, né, ou um saquinho de papel, e coloca outros copos vazios. Aí você pede para o espectador misturar, e você vai batendo em todos, e aí sobra só um copo, você tira e ali está o prego, ou a faca. Quando dá certo. E quando dá errado? Quando dá errado não é bom. Bom, esse número pode ser feito de diversos métodos, tem várias técnicas. Claro que eu não vou entrar nas técnicas aqui, mas você concorda comigo que se tem uma faca real debaixo de um dos copos, não importa o método que você está usando, tem uma chance real, ainda que pequena, de você meter a sua mão naquela faca? Pois é, isso inclusive já aconteceu algumas vezes e aconteceu ao vivo na TV mais de uma vez. Bom, então tem aqui o prego e ele vai cobrir com os copos e a apresentadora vai misturar. Beleza? Olha lá. Ok, deu certo. Agora é o segundo. Espetou na mão dele. Nossa! Deixa eu tentar voltar. Olha lá. Beleza. Agora, o que pode ser pior do que espetar a própria mão?
Respondeu bem. Espetar outra pessoa. Tem mágico que inventa de fazer isso com a mão de outra pessoa, nesse caso, a apresentadora. Bem, aqui tem o prego e ele vai colocar em saquinhos de papel. É a mesma coisa, a pessoa mistura e ele vai batendo nos saquinhos. Beleza. Mistura, mistura, mistura. Vai. Olha lá. Nossa Senhora. Olha lá, mais uma vez. Ai, 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 ai. Eu não coloquei nem o áudio porque ninguém precisa ouvir os gritos da moça. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá aparecendo outros vídeos aqui na tela. E no mais, eu só desejo que vocês, primeiro, tomem cuidado, não espetem ninguém e continuem seguindo o conselho do ET Bilu e busquem conhecimento.